Isso. Mostrar para vocês aqui como funciona os setups de monitoramento, beleza? Vou colocar no gráfico ali, nós vamos para o gráfico agora. A gente está fazendo ao vivo. Por exemplo, agora surtiu essa mensagem de alerta, tá vendo? Essa mensagem é importantíssima, que vai fazer você o quê? Você está distraído, trabalhando, fazendo outras coisas e dá o alerta. Depois eu vou dar esses sons para vocês instalarem também. Não fica aquele som chato do MetaTrader. É um sonzinho, uma moedinha. Então, Shao. Eu vou lá no Shao, né? Vamos supor que eu estou aqui no Nasdaq, está fazendo outras coisas e aí tocou o alerta, né? Shao, Notification, RSI, Indicator, Trigger and Signal. Então é o sinal de gatilho, certo? Você fecha e vai lá. Aí você não vê nenhuma seta, então deve ser o outro H4. Surgiu a seta, certo? Vamos marcar essa seta só para vocês terem noção. Vocês não precisam fazer, mas se quiser marcar. Então ele está aqui monitorando, ele está disparando a cada 5 minutos, ele te avisa. Porque é longo, né? São 4 horas, uma vela de 4 horas. Então ele vai te avisar a cada 5 minutos. Você pode modificar isso aqui no indicador. Mas vejamos, ele indicou, o RSI está em amarelo, certo? Ficando acima do nível de 55. Por isso que ele encostou aqui, ele já apita. Vou tirar um pouco da atrapalhando aqui, ó. A velona começou aqui, ó. Começou aqui. O primeiro toque que ele deu no nível de 55, ele já começou a apitar. E já plota já a sua seta. Vocês vão ver aonde? Vão ver o quê? Eu estou no nível de compra? Porra, beleza. Não está aqui no nível vermelho. Né? Eu já tinha posicionado aqui um buy limit que eu mostrei para vocês. Não pegou, ele desceu, não pegou. Se eu tivesse colocado aqui em cima, né, nessa posição, ó, ele teria pego e estaria ganhando na subida. Certo? Como está próximo dessa região vermelha, isso aqui, essa região aqui é calculada por Fibonacci. Eu apaguei aquela buy, né? É controlado por Fibonacci, tá vendo aqui? Esses números aqui, Fibonacci, eles são pertencentes a esse indicador aqui. A região de venda e região de compra. E com um conjunto, a gente trabalha com a média de 200. Ele avisou, você veio verificar, certo? Opa, foi no H4 então. Pô, beleza, vou comprar. Não é assim que a gente faz. Você está entrando numa área vermelha. Não compraríamos. Não compraríamos. A não ser que você queira fazer um scalper aqui, né? Não só por esse sinal de RSI. Né? Você tem que olhar o conjunto. Esse amarelo aqui é o percent range de 60 períodos. Que é a mesma coisa essa seta amarela aqui. Quando ele rompe esse nível aqui de cima, de menos 20, ele apareceria. O melhor sinal aqui é quando aparecem os dois juntos. Isso aqui é maravilhoso. Mas não é sempre. Vocês verem aqui, aqui foi maravilhoso. Né? Tudo tem um contexto. O RSI foi para cima, todos eles foram para cima, o Commodities Channel, o CCI, né? E inclusive o Percent Range, que é o Williams Percent Range. Mas aqui, como a gente está operando ouro, não valeria a pena, né, seguir esse caminho. Se o cara for scalper, 3.000 pontos. Em H4 é coisa pra caramba. Mas eu não trabalho com pouquinha coisa, né? Porque eu não gosto de ficar monitorando. Será que vai continuar? Será que vai cair? Né? Mas quem está em time frames menores,
né? Você vai para o H2 aqui e faz essa operação, no caso. Neste caso aqui que eu estou mostrando, atualmente, eu fiz esse vídeo justamente que surgiu, né, o alerta. Você está vendo aqui o ADX, né, esse em azul, 14 períodos, ele está acima ainda do nível de 20, mas descendo. Isso mostra o quê? Que não existe tanta volatilidade e força. Ó, mais uma vez, ele fica avisando, tá vendo? Às vezes enche o saco isso. Então ele está avisando o que para você? Que não tem força, esse movimento aqui não está garantido que vá continuar, dar continuidade da subida, né? E o que te mostra esse vermelho? Que o vermelho é o CCI Index. E esse laranja também, com um tempo diferente do outro. O laranja, ele tem 80 períodos, que é um período maior, e o outro é de 25 períodos. O de 25 períodos, que é mais rápido, está abaixo dos dois níveis aqui, ó. Está em azul. Então, ele se encontra ainda fraco, né? Como ocorreu aqui, ó. Ocorreu que todos os dois CCIs cruzaram o nível deles, azul. O percent range não conseguiu nem chegar lá no fundo, já estava em cima do nível, que é o menos 20, menos 80. O RSI cruzou 50, nível de 55. E olha aqui, o ADX acima do nível de 20 e com força de subida. Então, como eu mostrei no vídeo de apresentação lá, aqui você poderia ter entrado tranquilamente, que avisou lá no H2. Vamos lá para o H2, vocês vão ver aqui, ó, que eu fiz no vídeo. Não foi ao vivo, né, mas eu fiz uma demonstração. Aqui eu tenho uma confluência de fatores, né? Aqui, ó. Aqui veio de uma consolidação maravilhosa, vocês têm que ficar espertos nesses movimentos assim, ó, que demora, o ouro às vezes demora, fica consolidado. Nós estamos aqui no H2, que é rápido. Então a demarcação da nossa consolidação em cima da média de 200, esses movimentos aqui são maravilhosos para a gente ganhar dinheiro. Tem uma consolidação macro, depois tem uma consolidação micro aqui, ó, que eu já tinha marcado no vídeo, certo? Houve todas as confluências possíveis aqui para vocês. Então aqui eu falei que poderia abrir uma ordem de compra aqui direta, você poderia abrir a mercado, né? Quando a Hacknash ficou careca embaixo, olha a força que ela teve, juntamente com o volume, né? Com esses risquinhos azuis, acima dessa média branca que pertence ao mesmo indicador. Olha o ADX acima do nível de 20. Esse laranja aqui é a marcação do ADX, por isso que eu deixei nas cores correspondentes. Ele já estava acima, mesmo aqui, ó, mesmo não tendo volatilidade. Esse indicador ADX não indica a direção, não é porque ele está subindo aqui que aqui tem que subir. Ele indica força, né, na direção que está mostrando o gráfico. Então aqui tem uma força vendedora, certo? Está subindo. A mesma coisa ocorreu aqui, ó. A força continuou, tanto para cima, aqui tanto faz, ele só mede a força, se é para cima ou para baixo, quem vai definir aqui o gráfico. Você olha no conjuntura do volume, por isso que eu coloco vários indicadores aqui. Cada um me dá uma resposta que forma uma opinião, um gatilho, entendeu? Um sinal. E aqui o percent range, ó, que aqui tem um período de 60 períodos, né, de 20 períodos isso aqui, menor do que lá do H4. Então o que aconteceu aqui? Também já está acima do nível de menos 20. Já estava antecipadamente fazendo esse movimento. Mas como nós temos uma consolidação, o volume está baixo, né? Porque está abaixo dessa média branca aqui, ó, para você ter certeza que o movimento está correspondente à força, né, da direção, você usa o ADX junto com o volume. E o percent range te avisa antes aonde ele está, né, para você ver, ficar atento.
Então, a hora que você detectou que deu o cruzamento da média de 50 com a de 14, avisou com essa seta inclinada, ele vai avisar, você vai olhar. Né? Esse sinal vem primeiro. Opa, já cruzou. Aí você já vai ver esse cenário maravilhoso. Só vai confirmar. Como? Aqui ele cruzou. Como que está o volume? O azul está muito para baixo da média. Opa, não está tendo força ainda não. Mas pelo ADX já tem força, está acima do nível de 20. Então já tem força compradora entrando. Eu estou em cima da média de 200, mais uma preocupação de cautela, certo? Porque está assim, pode bater e voltar, porque é uma média forte. Mas logo em seguida houve uma indicação do RSI, o rompimento do nível de 55. Aí você olha o percent range, ele subiu mais ainda. Então, logo após, tá vendo? Essa barra do volume já passou a média, a branca aqui. Ó. Então isso demonstra uma força. O que você vai esperar? Como vai ser a vela Hakenashi? Você viu a definição? A Hakenashi veio careca, embaixo e forte. Como que você sabe que está forte? Porque como se diz, essa barra aqui, ó, já estourou a média branca. Entendeu? E o percent range dando continuidade ali, ó. Então você tem uma acusação de força. Você vai abrir uma ordem aqui a mercado, nesse caso, eu expliquei no vídeo. Próxima vela carecou, mais uma ordem a mercado. A próxima vela carecou, mais uma ordem a mercado. Próxima vela carecou, mais uma ordem a mercado. Ou nessa ou nessa. E deixa rolar. Aqui eu já fiz 4 ordens. De tanto que é positiva a minha entrada. Por isso que eu falei para vocês que não é sempre que a gente vai abrir ordem a mercado. É muito raro isso acontecer. Mas isso aqui você perderia se caso estivesse observando só de vez em quando. Você não vai estar olhando para a tela o tempo todo. Então a gente precisa de alertas para a gente ficar de olho no mercado. Aí, quando você vê esse sinal, você vai confrontar com H4. Por isso que tem aqui outro template. Ó. Vamos lá. Qual região, você olha nesse template, qual a região que o preço se encontra? Olha só, região maravilhosa. A região de compra, azul. Certo? Que nível da Fibonacci? Próximo dos 23%. Lembra que eu falei para vocês que o índice de 23% ele me dá uma posição mais confortável para eu esperar ou não se romper ela. Quem é os mais conservadores esperariam romper, assim como você esperaria romper a média de 200, certo? Mas como o sinal daqui do H2, que é um tempo menor, está me dando uma confluência muito mais forte, né? Que eu poderia abrir mesmo, olha a força. Olha o RSI lá para cima. Olha a força do ADX. Passou todos os níveis, vocês imaginam. Então, no H4, eu poderia tranquilamente posicionar minhas ordens. Ou já teria posicionado elas ali, né? A mercado. Agora, no H4, o que eu faria? Analisaria o percurso, né, que tomaria essa compra. Aqui no H4 vocês estão vendo o RSI amarelo subindo junto com o ADX também. Aqui você vê completamente a força do percent range, aquele de 60 períodos, junto com os dois CCI e permanecendo nesse nível aqui. Ó. Isso aqui é permanência de continuidade. Deu umas quedinhas, aí que você vem. Essas quedinhas que vocês vão fazer o quê? Podem abrir outra ordem. Não precisa abrir ordem de mercado. Você prepara uma ordem aqui de compra nos níveis aqui. Onde aparecem os níveis 61 ou no nível de suporte, né? No caso aqui, ó, de H4. É o que eu fiz aqui. Ó. Ele não chegou a pegar ainda. E outro veio de novo. Ó, outro suporte para fazer um buy limit. Mas eu expliquei que aqui nós estamos chegando numa região vermelha de venda. Por isso que a gente não pode abrir ordem aqui. Nem aqui seria salutar.
Mas como nós temos um gráfico de H4, essa ordem aqui pode ser pega e dar continuidade. A gente vai monitorá-la. Tá vendo o RSI aqui já caindo? Mas ele voltou, deu sinal de compra. Mas não é um sinal de compra, deu sinal de alerta. Ó. O RSI está voltando aos mesmos patamares de continuidade de tendência. Aqui, percent range só vai me dar tranquilidade de entrar se ele romper o nível de menos 20. E o CCI, os dois CCI, tem que estar acima do nível 0. Né? Esses dois risquinhos azuis aqui é o nível do CCI, Commodities Channel. Então aqui você não vai fazer nada. Por quê? Você não vai comprar nessa região. Por mais que seja em H4. Por quê? Isso aqui, se eu tivesse feito isso antes, eu teria tranquilidade de nunca abrir aquelas ordens que eu errei. Apesar de eu estar num gráfico de M15, né? Eu não estava com esse indicador ainda nos meus planos de setup. Por isso que eu fiz aquelas coisas erradas. Então, através dos erros, a gente monta o seu setup para não errar mais. Então, eu já fiz mastigado para vocês terem segurança na operação. Então, ficaria dessa maneira. Você monitorando, você já deu entrada aqui em H2, certo? Imagina quantos pontos eu mostrei no vídeo. Ó, eu abri 4 ordens, né? Essas 4 ordens prosseguindo. Ah, mas eu fecho quando? A gente trabalha, aqui você pode fechar primeiro se quiser, com 8.000 pontos. A gente abriu 4. Lembra que eu falei que temos o sistema meu trabalha com longo, médio e curto prazo. Isso aqui poderia ser o curto prazo, a primeira ordem, ou não. A primeira ordem que está abaixo de tudo, você deixa longa. Você poderia ter feito na terceira ordem aqui, ó. Na terceira ordem que você abriu, quando chegasse aqui, fecharia. 5.900 pontos. O resto deixa prosseguir. Pô, mas tem um pullback. Opa, vai ter um pullback? Aqui eu vou deixar uma ordem, né? Você pega a Fibonacci, aí que entra a Fibonacci. Isso aí vai ser uma aula específica, né? Vou fazer só para... Eu pego a Fibonacci do último fundo, aonde o preço parou de subir. Parou aqui, ó. O preço parou de subir. Bem aqui. Aí você já traça a Fibonacci. Você vê aqui a força ainda está forte, muito forte aqui, ó. Vejam as barras aqui azuis acima dessa média branca. Aqui já começou a enfraquecer. Então você já está vendo que o preço está caindo. Enfraqueceu. Certo? O percent range está lá em cima ainda. Mas ele saiu do nível. Desceu. O RSI continua, ó, não baixou o RSI. Isso significa o quê? Que ainda estamos na compra. Se chegar nesse nível aqui de 23, você pode preparar um buy limit, certo? Colocaria o buy limit aqui. Nesse ponto, se eu tivesse com preço aqui, ainda nessa região, que são várias de 4 em 4 horas, né? Mas você tem 2 indicadores maravilhosos, 3, né? Que vai te dar essa segurança da saída. Qual? Essas duas médias aqui, a média azul fininha e a média de 50 grossa. E um auxiliar de cruzamento, que é um indicador fora do padrão. Né? Vocês não acham, não tem muita ligação com nada. Ele trabalha com a média de correção. Não sei qual é a matemática desse indicador, mas eu testei muito ele. Ele faz o quê? Você vai ficar tranquilamente. Olha, ele não conseguiu cruzar. Tá vendo? Aqui ele cruzou as duas e cruzou acima dessa média branca. E foi embora. Aqui começou a cruzar, certo? Você já tinha aberto uma ordem de buy limit aqui. Você poderia abrir. Seriam 4 ordens, você fechou uma e abriu já uma programada. Programou aqui, buy. Quando o preço estava aqui ainda. Certo? Quando que você vai abrir a buy limit? Quando chegar nesse meio aqui, ó. Você está vendo que está enfraquecendo. Mas a hora que o R. Williams já subiu com tudo, fez um bico aqui, ó, nessa posição, olha só a vela onde ele fez o bico. Já sobrevendido. Todos os sobrevendidos, né, acima da média de 200,
Você significa o quê? Que é sempre compra, conjuminado com a macroeconomia, né? Isso que é o mais importante. Você não estou operando gráfico e só indicadores. Tudo isso aqui a gente tem que estar acompanhando a macroeconomia. Você for preparar uma baia aqui, porque eu sei que é só subida, é só compra no ouro. Por que eu sei que é compra no ouro? Porque o mercado de ações, né, as bolsas estão se valorizando, despencando por causa dos bancos americanos. Então todo mundo corre para onde? Para o ouro, o dólar, certo? Então você sabe a conjuntura que vai subir. Então você tem mais certeza de plotar aqui. Só que você não vai olhar nesse H2. O H2 você vai só monitorar. Como você vê um cenário desse, né, tudo no favor de você abrir ordem de mercado, você já abriu 4 horas aqui, já fechou um aqui. Certo? Então você vai pagar 4. No H4 é outra visão, ó, entendeu? Por isso que não vai plotar aquela ordem lá, né, de futura. Você já tem 4 ordens em andamento, fechou já uma. Né? E você, acompanhando a macroeconomia, o que você vai fazer? Você vai fazer os pontos de ponderação. Como, por exemplo, uma região maravilhosa de compra, eu vou já plotar uma ordem de buy, como já tem aqui, outra ordem de buy nesse nível, certo? Onde criou-se uma resistência aqui, ó, um suporte, mesmo que seja na consolidação, é um suporte. Você vê o ponto-chave que eu pus? Um ponto aqui, outro buy limit aqui, um buy limit aqui, um buy limit aqui. Eu já entrei lá no H2 em 4 ordens, nesses pontos aqui. Eu acompanhando a macroeconomia, eu olho meus indicadores e começo a plotar onde eu quero, que passa o padrão. Aqui estamos nos 38% aqui, ó, ele plota automático. Outro buy limit, o que eu posso fazer? Eu estou na média de 200, eu vou plotar um buy limit aqui, ó, ele não pegou, ele foi embora. O que ele fez? Ele pegou em cima praticamente dos 38%. 38%, ó. Se eu preparasse uma aqui embaixo, ele não ia pegar também, mas dane-se. Continuou, você está ganhando horrores de grana aqui, com 3 ordens. Onde eu plotaria um buy limit? Isso aqui, ó, ou abaixo ou acima do suporte. Aqui, ó, que aqui seria a resistência, rompeu a resistência, então a gente virou um suporte. A gente plotaria um aqui ou aqui, onde eu plotei. O preço continua subindo, você está ganhando horrores. Aí vem uma rejeição aqui, onde eu colocaria um ponto de venda, que eu coloquei aqui, ó, sell limit. Ele não chegou a pegar, ativar ela por causa do spread. Tá vendo o spread? Em pontos. Ele só pega depois que o spread subir acima. Não pegou. O mercado desceu. Tentou de novo. Não pegou. Eu poderia ter abaixado um pouco mais. Mas devido à macroeconomia, não deixei acontecer. Porque a tendência de ouro é o quê? Subida forte. Por causa da macroeconomia, que você já citei há pouco agora. Então é assim, aqui eu já prepararia uma ordem de venda antecipadamente, como eu plotei aqui, tá nos níveis de resistência aqui de semanal e mensal. Certo? Eu sei que o topo do ouro, por isso que a gente tem que sim, ficar com poucos ativos para você dominar os preços dele. Eu sei que o topo do ouro é 2024, certo? Aqui ele chegou acima disso já. Conseguiu quase emparear com o topo de 1921, 2021, quer dizer. Não chegou não, ficou 2008. 2008. E eu sei que o topo dele aqui é 24, eu sei. Que eu operei nessa época, ganhei muita grana. Nesse ponto aqui é o topo máximo que ele chegou, em 2021. Eu acompanho, por isso que eu falo para vocês, pegarem poucos ativos para você saber o que está acontecendo com ele. Você entendeu? Agora aqui pegou meu céu, pegou nesse nível, ó, isso aqui é um céu antigo que eu coloquei já. Nesse ponto chegou, pegou. E pegou mais um céu aqui, pegou mais um céu aqui, mais um céu aqui, mais um céu aqui. Olha onde pegou o céu. Isso aqui eu programei errado, porque eu não trabalhava com esse meu sistema aqui de monitoramento. Já aproveitando e mostrando alguns erros. Olha onde tem um céu aqui. Nunca colocaria um céu nessa posição. Nessa visão que eu estou passando para vocês,
esses que já estão delimitados, vocês já começam a ver os erros, certo? Porque a gente precisa de ferramentas para mostrar para a gente que região que nós estamos de preço. Isso aqui é um alerta. Se eu tivesse esse indicador anteriormente, eu não cairia nessa. Mas para mim não faz efeito nenhum. Todos esses devedores aqui estão tudo equilibrados dentro do modelo operacional. Por isso que é importante isso. Então, fazendo esse monitoramento, você fica mais tranquilo. Aqui é só sell, né? Sell. Dependendo da macroeconomia, pode vir a plotar ordens de venda aqui. E compra no máximo acima da média de 200. Nós vamos plotar um outro buy aqui em cima. Buy. Mas passou desse nível, você não trabalha mais com nada. A não ser que você acompanhe a macroeconomia, que você sabe que vai passar desses níveis. Que nem tem um buy aqui, ó. Tá bem nesse suporte aqui, ó, nessa consolidação pequena. Aqui era uma resistência, virou suporte. Tá vendo aqui que a gente estudou? Nós estudamos isso, ó. Aqui era. Tá vendo? Ó. Aqui era uma resistência, virou rompida, virou suporte. Então isso aqui é uma região onde você colocou um buy. Tá vendo? Isso, por isso que eu falo, treinamento massivo no gráfico vai fazer você ter esses insights de projeção. Então, o que eu quero passar para vocês é a importância desses templates, tem que usar na risca, porque vocês estão no treinamento base, a gente tem uma base, entendeu? Aqui vocês podem, na análise de vocês podem variar aqui, né? Que é o padrão nosso, a gente vai lá para o mensal, né? Analisa como está no mensal, você vê a concentração de preços aqui? Está no mensal, não está correto, muito correto isso aqui não, tá? Porque eu não comecei a fazer sem muita tecnologia de indicadores. Então vocês estão, o mensal vai te dar uma visão macro. Aí depois você analisa no semanal, o semanal já te mostra os pontos, né? Que pode comprar e pode vender. E D1, analisa D1, quiser programar as ordens em D1 também, tanto faz. O que vocês têm que seguir são os setups. Os tempos gráficos, eu não posso colocar uma ordem para vocês seguirem, porque vocês têm que estar seguro, né? No caso, quando a gente vai operar junto, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer tudo ao vivo. Nós vamos estudar juntos. Aí vai ter que fazer do jeito que eu estou falando. Mas depois, quando vocês estiverem operando sozinhos, vocês vão ter essa liberdade de escolher o time frame. O time frame H4 eu acho melhor, porque ele não é tão longo e também não é tão curto como o H2, porque o H2 tem ruído. Então, vocês estão vendo, enquanto a aula está rolando, ó, esse subiu completamente, 2.173 pontos. Desde essa indicação aqui, né, que eu tive ontem, começou ontem à noite essa indicação. Só que o CCI aqui ainda não rompeu nada desses níveis aqui. E o RSI está cada vez subindo mais forte, só que aqui a tendência aqui da força do ouro não está muito boa, porque o ADX já está passando no nível de 20 para menos. E não existe muita força aqui na subida. Entendeu? Pode vir uma reversão e continuar caindo. Tudo depende da macroeconomia. Não é porque eu estou seguindo o indicador. Certo? O cara é scalper, ele olha, pô, tem uns caras que falam lá 2.000 pontos, ele olha lá, nossa, 2.000 pontos, o cara ganhou, colocou um lote de 1,5, 2, ele ganha uma grana e, porra, começa a postar resultado. Né? Aí o cara ganha, depois ele faz uma cagada com stop loss aqui, perde, aí devolve tudo pro mercado. Por isso que eu falo, ordem a mercado, você está já no risco, já entrou no risco. Ah, eu podia ter ganhado? Poderia ter ganhado. Mas a maioria o cara perde, né? Desde que siga uma tendência que nem essa maravilhosa do ouro e acompanhando a macroeconomia. O cara pode até trabalhar com stop loss. Mas o cara que trabalha com stop loss, ele não tem essa dinâmica. Ele não acha que isso é desnecessário. Mas ele vai ganhar dinheiro também. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que dá para ajudar vocês a entenderem como a dinâmica do monitoramento. Né? Eu dou um exemplo aqui real da situação que o template me mostrou, né? O setup me mostrou aqui, que você vem acompanhando. Né? Ó,
sem muita subida. Eu falei para vocês que tem que travar o gráfico, né? Já mostrei como funciona, botão direito aqui, propriedades, e você vem em comum e aqui fixar a escala. Porque se não fixar a escala, vocês vão ver como vai ficar. Ó, aquele ponto que era fechadinho, olha como fica. Né? Aí vocês veem qual é o melhor para trabalhar. Eu prefiro ter um negócio fixo para saber. Tá vendo? Solta, a escala fica assim. Né? Você entra em algumas operações, ó, de 4.000 pontos. Mas eu prefiro que fique assim, tem os mesmos 4.000 pontos. Mas eu estou vendo a força, né, de subida. Lá você exagera. Você olha aquela imagem grande, ó. Nossa, vai arrebentar, vai seguir lá para cima, né? Aí o position, que é position trade, ele se ferra. Essa é a minha visão, né? Então o que eu faço? Eu travo, fixo a tela. Aí qualquer ponto que eu tiver, ele vai acompanhar, ó. Ele vai subir, tá vendo? Ele vai levar como o gráfico é de verdade. Ah, você está nesse ponto, quer ver como que fica, você dá 2 cliques aqui nessa área de preço, aí ele vai mostrar para você. Tá vendo como que foi o movimento? E aí você volta, né? Destrava ali, olha como ele some da tela, você tem que dar 2 cliques. Aí pode ir na posição correta. E tá aqui na mesma posição. Entendeu? Isso no H2. Ele vai te alertar dos cruzamentos dessa média e do RSI, dando uma confirmação. Para você olhar o H4, não é para você entrar. Aqui não teve como, aqui foi gritante. Aqui foi gritante, não tinha como o cara olhar isso aqui e não fazer compras aqui. Né? Mas corre-se o risco de fazer cagada, lógico que corre. Mas aqui não tinha como. Eu entraria tranquilo, eu não entrei aqui na época. Aqui você vai, apitou, vai para H4. H4 te mostra o mesmo cenário, ó, maravilhoso, você não errou lá. Mas você pode, o certo é você vir antes do H4, tá? Não é? Quem vai te avisar primeiro, porque o tempo corre mais rápido, vai te avisar aqui, ó. Deu 1 aviso e 2 avisos sequenciais, você viu cruzando, você já viu o preço acima dessa média branca, né? Já viu o preço rompido, eu tenho rompido a média de 200, isso aqui é maravilhoso. Já está acompanhando a macro faz tempo, aí você só olha no H4. O H4 está nessa risca aqui, aquele tempo que vocês estão olhando no H2 é o mesmo tempo daqui, que eu peguei a data aqui, ó. Tá vendo aqui? 23 de março, 10 de março de 23, meio-dia, para ilustrar melhor, ó. Mesmo lugar, tá vendo a diferença? Então eu fui no H4, porra, melhor ainda, olha, o percent range me avisou que também vai comprar. E além disso, o RSI também. Aí você olha aqui, o CCI está acima dos dois traçados azuis. Mais ainda, a DX, você tem que ter mais que certeza. Não tem certeza, já tem a certeza aí. Se a gente entra por aqui, você pode entrar no mercado aqui, ó, com 4 ordens uma vez só. Uma nesse estágio, 2, 3, 4. Já pode colocar aqui, plotar aqui um buy aqui, ó. Nem que eu plotei aqui, ó, um buy, porque caso geralmente ele vem testar a média de 200. Pega o buy limit e continua subindo. Cada pullback você pode abrir até a mercado, dependendo da segurança que você tem. A mercado, ó, abrir mais uma aqui, aqui preparar uma ordem, um buy limit também, e aqui outro nível de buy limit. Você estaria com 8, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Né? Essas aqui, tirando 2 que elas estariam posicionadas, né? Previamente, não estariam ativas. Mas aqui teria ativado uma e ativado a outra. Estariam com 8 ordens. E você decidiria qual quantidade de grana que você quer botar no bolso e fecharia elas depois. Já estaria preparada a sua sell, né? Sell limit aqui e mais acima, que é o topo aonde o ouro alcançou. Ah, mas não pode acontecer igual o SDJPY? Pode, mas você tem que ter o histórico do seu ativo. No caso do JPY tem uma... Eu já mandei vocês olharem o vídeo lá, ó, não é isso aqui. O cara achou que isso aqui era topo, meteu o pau aqui. Não acompanha, por isso que eu falo, análise nossa,
Antes de preparar as ordens, você tem que olhar no mensal. Se os caras tivessem olhado no mensal, que o cara lá indica olhando no mensal, mas arrasta o tempo aqui, ó, desativa essa tecla de rolagem e vai atrás. Olha só, olha quanto. Até no mensal você não consegue ver. Olha o topo dessa criança que está aqui. Ó. Olha lá, 361 o JP chegou. Quando? Olha lá embaixo, 1971. Aqui, ó. 1971, janeiro de 1971. Então você não podia confiar. Olha outro topo aqui. Em 82. Aqui. 85. Entendeu? Olha quanto que ele desceu e quanto que ele subiu. Agora já chegou perto aqui. Tá vendo? Olha aqui. 152. Metade de 71. De 1971. Chegou em janeiro, dia 1 de outubro. Foi onde quebraram contas pacas. Que tinha um topo de 5 anos, não sei qual região aqui. Será aqui? Será aqui o topo que os caras enxergavam? Então no mensal começa a sumir isso. Trava de novo aqui. No mensal some. No semanal você já tem uma visão melhor. Só que ela é enganatória. Enganatória. Porque o cara já vai no mensal já fica sossegado. Pô, mensal. Ah, já fez um topo aqui. Tava nessa região, eu acho. Aqui, ó. 123 ou 130. O nego comprou, vendeu horrores aqui. Aí o cara subiu, ó. Quantos? Aqui é muitos pontos aqui, ó. 21 mil pontos. Pelo vídeo que eu fiz foram 28 mil, né? Então o topo era aqui, ó. É esse topo aqui que eles acreditavam. 28 mil pontos. Por isso quebrou várias contas. Ó, 27, 28 mil. Quase 30 mil pontos. Um monte de ordem de compra, de venda. Se fosse compra, os caras estavam bonitos, né? Então a importância desse template aqui, ó, eu estou focando nele, porque esse aqui começa toda a análise, né? Mensal, semanal, e o mensal ainda é arriscado, você confia no topo que ele marca, porque se você, no passado, onde os caras entraram, o topo deles era aqui, ó. Ele viu o topo aqui, ó, tinha um topo maior aqui, ó, o cara ignorou esse topo. Tinha outro topo aqui visível na tela, tá vendo? Talvez estaria mais visível, né, quando aconteceu isso daí. Estaria mais visível. Destrava a rolagem e rola. Vamos supor que o cara analisou aqui, ó. Estava mais visível. Olha quantos visíveis tinha. Olha quanto topo tinha. Um topo aqui, outro topo gigantesco aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. Quando aconteceu esse monte de venda, foi aqui nesse topo. O nego falou, agora vai bater, vai cair de monte, né? Porque caiu mesmo, caiu, ficou um tempinho, o nego realizou e depois foi com tudo. Quando chegou nesse ponto, o nego começou a vender horrores. Horrores começaram a vender aqui. E aí foi o que eu falei, subiu 28 mil pontos, 30 mil pontos. Isso é importantíssimo vocês gravarem. Então esse setup aqui é importantíssimo. Não descartem e vão ter que usar no mesmo padrão que eu uso. Porque todos os erros que eu cometi na minha conta, através desses reforços que eu criei, para não cair mais no erro. Então vocês têm que usar o padrão que está no monitor. Ajuda, investe. Ok? Então a gente precisa treinar isso depois. Incluir, para vocês terem as noções todas que eu estou fazendo aqui, vocês têm que fazer o treinamento básico, que é tempo de tela. Esse tempo de tela vai te tirar todas as amarras que você tem, precisa treinado. Você sabe localizar um suporte de resistência sem precisar plotar nada. Vocês vão ter tudo automático aqui, tá vendo? Mas o treinamento vocês vão fazer manual. Vocês vão plotar esses pontos importantes aqui manualmente. Entendeu? Ó, aqui em cima. Vocês vão aprender. Daniel San, lembra que eu falo? Aprender por osmose. Pra depois vocês terem a facilidade, a bonança, que nem eu fiz com o Adroaldo. O Adroaldo tem tudo isso aqui. E nem se atrevam a pedir para ele, que eu já falei para ele, não passe para ninguém. Só para quando eles estiverem operando. Assim como foi o caso dele. Foi operar, eu não podia deixar ele no vácuo, eu deixei todas as ferramentas para ele. Então, aproveitem esse ensinamento aí, que é uma canja para vocês. Eu ia fazer uma live
Só que ao vivo é fogo, né? Às vezes minha mulher me chama, toca o telefone, é ruim. Então, sem contar que eu vou ter que comprimir, que eu estou fazendo um OBS. Isso aqui. Então, praticamente eu estou fazendo esse vídeo para vocês terem uma noção do que vocês vão ter. Mas para ter tudo isso, vocês têm que merecer. Merecer como? Fazendo treinamento. E ajudando um ao outro a desenvolver. Como? Se você atrasa tudo, você não está tomando conta do seu amigo, do seu colega, que está querendo aprender. Que nem foi uma falta de respeito até, entre aspas. Eu sei que cada um tem seus problemas pessoais. E aí o que acontece? O cara não faz, não posso, não sei, e atrasa. O que eu fiz? Eu fiquei esperando, que nem eu estou esperando alguns. Nós começamos a nova edição do Ajuda Invest. O que aconteceu com a nossa nova edição? Não repara a bagunça lá atrás, não, que eu não estou organizando ainda o escritório aqui. Não tive tempo. Então o que eu fiz? Eu coloquei tudo certinho agora e estou querendo que vocês façam certinho. Por isso da importância de cada um fazer seus exercícios em tempo certinho, 2 semanas consecutivas. Quando eu falo consecutivas, eu arrumei 10 minutos, vou fazer lá, vou caçar consolidação. Eu vou fazer uma aula como fazer a consolidação, separação, identificação, porque vocês estão fazendo errado, né? O Daniel começou fazendo errado, não sei se ele corrigiu agora. Eu fiz uma aulinha rápida para ele. Agora o Anderson fez errado, que ele mandou um vídeo para mim, estava errado. Então isso não pode ter dúvida da seleção de onde é a consolidação e o rompimento da consolidação. Eu vou fazer um videozinho pequeno, separado, para mostrar esses pontos. Beleza? Então eu vou tentar postar isso aqui, vou ter que comprimir, não sei se eu vou conseguir. Se caso eu não consiga, eu boto no YouTube privado para vocês. Beleza? Então é isso aí. Abração para vocês e até mais.